Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo a deputada federal Jandira Fegali, contando com a participação do jornalista Leandro Rezende. Deputada, eu queria voltar a uma questão que é, digamos, a acusação que pesa contra figuras proeminentes da República. Por exemplo, o presidente do Senado. Há uma acusação séria contra ele, que recebeu 30 milhões do Sérgio Machado, enfim, ele responde também a outros processos, ações no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara está afastado, enfim, uma situação, foi agora o Conselho de Ética aprovou a cassação do nome dele, mas o plenário ainda não analisou, enfim, há também uma certa expectativa, uma turbulência por conta disso. Como é que fica, assim, digamos, o exercício do poder político no Brasil? Há tantas responsabilidades diante do eleitor, tantas questões práticas que precisam ser tomadas para arrefecer as consequências da crise, e o Brasil está imerso nessa briga, nessa troca de acusações, que é importante, é preciso que se passe a limpo tudo, mas é preciso também que se chegue um momento que se comece a trabalhar em torno de questões reais, que diga respeito ao dia a dia do cidadão, né? Você veja, quando fizeram a campanha de Eduardo Cunha para presidente da Câmara, eu disse, nós vamos correr o risco de ter um presidente da Câmara condenado no meio do caminho. Hoje há uma crise política profunda que atingiu o parlamento brasileiro, que perdeu muito da sua representação. Hoje há uma crise de representação. Em 2013 já se dizia isso, continuamos dizendo. O problema é que cada um ali tem a sua história e é preciso separar o joio do trigo, né? Preciso separar, não dá para embolar, né? As pessoas dizem, não, mas quando a delação é para os outros vale? Claro, cada um tem sua história. Quando no meu caso você tem uma doação legal, explícita, que eu mesmo divulguei, eu que dei para a imprensa a minha prestação de contas, eu não tenho nada a temer, nada, absolutamente nada. Era a regra geral. Me lembro, todos os partidos em todo esse processo, não havia nenhuma eleição sem financiamento empresarial. Esta era a regra, era a regra. Quando Luciana Genro do PSOL pegou dinheiro da Gerdau, isso parecia um escândalo, mas porque a regra é essa, ela também não cometeu nenhuma ilegalidade, né? Então, o que a gente precisa ver é o seguinte, o financiamento empresarial, ele de fato ele impacta diferentemente a história de cada um. Se eu tenho uma contribuição por uma luta no setor de 35 anos, é uma contribuição que se dá a quem apoia o setor. A outra coisa é o dinheiro por fora de uma propina, de uma licitação, no esquemão que o cara põe no bolso. E tem patrimônio, desafio qualquer um a provar ilícito, olha o meu patrimônio, olha a minha vida. Então, quando se discute tudo isso, o que nós precisamos discutir? Qual é a reforma política que nós vamos fazer? Porque você pode cortar 400 ali, a próxima eleição virá igual. Por quê? Porque o sistema é o mesmo. Nós não conseguimos fazer uma reforma política. De fazer uma constituinte para fazer uma reforma política. Pois é, porque os deputados não fazem, porque eles não vão tratar de questões que vão prejudicá-los. Não há disposição entre os deputados de fazer isso. Eu quero dar um destaque aqui que nós conseguimos acabar com o financiamento empresarial. Foi uma luta duríssima e nós protagonizamos a luta, porque é isso, financiamento empresarial, em algumas situações ele é absolutamente legítimo e em outras não é, porque quem influencia a licitação e contrato usa como corrupção. Então, nós lutamos muito por isso e acabamos ganhando no plenário da Câmara. Eduardo Cunha manobrou, fez outra e ganhou. O Senado engavetou e o Supremo bateu o martelo e botou a pá de cal. Como é que fica agora? Porque foi aprovado o fim do financiamento empresarial, mas não foi aprovado o financiamento público, ou seja, não se disse de onde vai sair o recurso. Hoje o que existe? Não há uma tradição de pessoa física colaborar para campanhas eleitorais como há nos Estados Unidos. Não há, nunca houve. Quer dizer, vai ficar um buraco aí, como é que vai ser resolvido? Isso pode estimular em alguma medida o caixador de novo? Eu acho assim, hoje você tem o fundo partidário, que no nosso caso ele é pequeno, e você tem o financiamento de pessoa física. É óbvio que nesse processo, e a lei nisso foi muito ruim, a lei que foi aprovada pela maioria da Câmara, contra o nosso voto nessa questão, é o seguinte, o candidato, se ele for rico, ele pode apostar até o limite do financiamento na sua própria campanha, ou seja, é para rico. Então, né? Vai prevalecer quem tem mais dinheiro. Exatamente. E o limite que ficou não foi a média, foi os 70% da maior. Então, você imagina, você pode fazer uma campanha para deputado federal com 7 milhões. Então, isso é um absurdo. O limite que ficou ali foi absurdo, né? E nós fomos contra tudo isso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de fato, de uma reforma política de verdade, que seja democrática, que não seja restritiva, mas que mude essas regras e deixe claro por que o orçamento público não pode financiar campanhas eleitorais. Esse é um problema. Cria-se a contradição seguinte, vai tirar da saúde e da educação. Não tem nada a ver. Uma rubrica é uma rubrica, outra é coisa. Então, a sociedade tem que financiar a democracia. Vocês não dão dúvida, mas você não acha com que limites menores. Os partidos precisam ter também uma dinâmica partidária que
possibilite a existência desses recursos, ou seja, há que se ter uma dinâmica interna que estimule a participação dos militantes em financiar seus candidatos, ou seja, mas isso não é suficiente? Não. Na regra de hoje, não. Se você tem... Antes eram campanhas hollywoodianas, só o marqueteiro e a publicidade era um absurdo. A televisão não é gratuita, as pessoas acham que é. A TV... uma certa acomodação dos partidos e se tornar numa sigla cartorial, porque tem recursos na época da campanha, vem os recursos de outras fontes, portanto não é preciso ter essa vida partidária, não é preciso ter, digamos, essa dinâmica que faz com que haja interesse em participar e financiar. Mas pensa o seguinte, um partido popular como o nosso, que as pessoas podem contribuir é muito pouco. Numa regra onde o limite para prefeito do Rio é de 14 milhões... Olha o nível da desigualdade que fica. Então, o que você precisava era ter um limite mais rasteiro para fazer uma campanha simples, uma campanha popular. Não precisa gastar 14 milhões numa eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Né? E tem municípios que é 100 mil, tem outros municípios que é 14 milhões. Então, você tinha que passar uma certa régua, claro que está dependendo do tamanho da cidade, mas uma régua mais baixa, onde o financiamento do fundo partidário, um pouco do orçamento público e o financiamento de pessoa física e militante pudesse garantir. Não precisa esse volume. Se tiver tudo nivelado mais por baixo no valor, você não precisa fazer disputa de recurso maior do que o que você tem da militância e do financiamento de pessoa física e fundo. Deputada, boa parte dos políticos brasileiros foram financiados de alguma forma por empresas que ou estão investigadas na Operação Lava Jato ou fazem parte desse arranjo empresarial de financiamento de campanhas com os quais a senhora não concorda. Isso também faz parte de um processo de desencantamento um pouco com a política que a gente está vivendo aí desde 2013. Muita gente agora já tem vindo a público para, no meio dessa crise toda, falar, não queremos mais os que estão aí, precisamos convocar eleições gerais, tanto para resolver a questão da subrepresentatividade no parlamento, como para tentar fazer um novo pacto para resolver a situação lá no Palácio do Planalto. Como a senhora se posiciona com relação a isso? Eu adoraria que tivesse eleições gerais. Acho que todos deviam abrir mão dos seus mandatos e fazer eleição geral. Só que isso não passa de jeito nenhum lá, porque lá ninguém quer abrir mão de mandato. Né? Ninguém não, eu digo a maioria. E teria que ser uma emenda constitucional, tem que aprovar por 308 votos, isso. Assim mesmo pode ser considerado inconstitucional porque não é uma constituinte e, portanto, é um poder limitando o exercício do outro. Por exemplo, de limitar o mandato da Dilma, por exemplo. Né? Agora, acho que a eleição geral com essa mesma regra vai dar na mesma, não muda o processo. Mas você não acha que eu acho que nós temos que ter uma reforma política de fato. Mas o impasse que a gente se encontra, quer dizer, seja agora no governo Michel Temer, seja também no próprio governo da presidente Dilma, quer dizer, os atores políticos, a base congressual é frágil. Os políticos que estão aí, eles não conseguem construir um mínimo de entendimento para voltar à normalidade. Quer dizer, diante desse impasse, não há que se lutar por eleições gerais, talvez chamando a sociedade possa ajudar a construir esse mínimo entendimento para que se restabeleça a normalidade e o país volte, digamos, a tratar de questões que diga respeito ao cidadão de maneira mais direta? O PCdoB levantou uma bandeira recentemente, que Dilma até tratou na entrevista que fez no Nassif. Exatamente. Essa bandeira, nós é que levantamos essa bandeira. Nós achamos o seguinte, se a emenda constitucional ela é questionada, vamos dizer assim, constitucionalmente pelas regras pétreas da Constituição de hoje, o plebiscito não briga com a Constituição, não briga com o mundo jurídico, não briga com o Supremo Tribunal. Ele é um instrumento da Constituição de devolver ao povo a decisão sobre se deve ou não antecipar a eleição e se é só de presidente ou se é de todo mundo. Então, nós achamos que o instrumento do plebiscito ele precisa de maioria simples apenas para aprovar, e ele é um instrumento que não briga com a regra constitucional atual. Então, pode ser que essa seja uma saída interessante. Você já tem projetos tramitando, nós também estamos fazendo, que diga o seguinte, devolva à sociedade a soberania da sua posição e ela diga se quer ou não antecipar. Este resultado pode ter uma interferência importante dentro do Congresso Nacional na definição da regra eleitoral, ou só de presidente, ou de todos, sobre que regra nós vamos fazer. Leandro. Agora, deputada, como que a gente vai resolver essa questão do plebiscito se a gente não sabe nem quem vai ser o presidente da Câmara, já que o presidente Eduardo Cunha está afastado, o Valdir Maranhão, ali a mesa diretora, não se sabe. Há uma espécie de, talvez não institucionalmente, mas um vazio simbólico de poder no Legislativo que assumiu um protagonismo e agora não se sabe muito bem o que está acontecendo por ali. E a senhora projeta para a casa que a senhora ainda ocupa como deputada? Ainda ocupo. Esse processo agora é o seguinte, o resultado do Conselho de Ética surpreendeu o próprio Eduardo Cunha. Nós achávamos que íamos perder de 11 a 9, nós ganhamos de 11 a 9.
Foi uma labuta. O trabalho de pressão que foi feito sobre os parlamentares, o que a sociedade fez de pressão e tal. Então, este resultado, na minha opinião, não reverte mais a situação de Eduardo Cunha. No plenário é. Não, no certa a plenário cassação. não. Plenário, voto aberto, na minha opinião, não tem chance dele ganhar. Ele sendo cassado, existe, quer dizer, ele agora tem um prazo de recurso na CCJ de 5 dias úteis, já. Eu acho que a cassação dele vai plenário segunda semana de julho, antes do recesso. Feito isto, o presidente da Câmara atual, que ocupa, que é o Valdir Maranhão, ele tem 5 sessões para chamar a eleição para o presidente interino. Então, em agosto, nós teremos a eleição do presidente interino. Esse não pode concorrer em fevereiro mais, é um mandato tampão mesmo, de 5 a 6 meses, até fevereiro, onde teremos a eleição do novo presidente da Casa. Então, essa questão até está mais fácil de enxergar. O que nós precisamos enxergar é o resultado do Senado. Porque o Senado, nós precisamos devolver Dilma para a sua cadeira para ela própria comandar o processo de consulta. O que nós não podemos é um governo ilegítimo, golpista, comandar uma consulta. Ele não vai fazer nunca. Isso é um governo sem voto e tem uma agenda que é contra o povo e com restrições.